sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. No vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês a maneira correta de realizar a leitura dos candles, tá? Das velas. É muito importante que vocês saibam identificar a abertura, o fechamento, a máxima, a mínima. E algumas pessoas têm dificuldade com isso, então eu resolvi trazer aqui para vocês no vídeo, tá? Justamente para poder explicar de uma maneira mais detalhada mesmo. Isso é muito importante, gente, porque isso vai influenciar nas entradas, tá? Nas posições mesmo de vocês aí, principalmente falando no curto prazo, que é o caso do day trade mesmo. E outras coisas que é importante vocês identificarem também nesses gráficos são as figuras que são formadas ao longo do dia, tá? Como o martelo, por exemplo. Então, a gente tem outras figuras também que são muito identificadas aí por pessoas que trabalham, tá? Com o mercado no dia a dia, como é o caso das figuras que se assemelham muito à cruz, tá? Porque normalmente isso indica pra gente uma reversão de tendência. Então, é muito importante que vocês conheçam também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para fazer sua inscrição, ativar as notificações, tá? Só assim vocês vão ficar por dentro de todo o conteúdo que eu venho publicando aqui no YouTube. Então vamos conferir na prática como que vocês fazem aí a leitura corretamente dos candles? Bom, gente, eu já estou aqui com o Profit Trader Clear aberto. Eu vou mostrar então para vocês como fazer a leitura corretamente aí dos candles, tá? Ou das velas. Eu separei aqui algumas figuras justamente para poder explicar então para vocês aí, tá? Bom, então aqui, para quem não sabe, tá? Ainda ler as velas mesmo, os candles. Primeiro passo, primeira coisa que vocês precisam fazer é identificar, então, tá? O fechamento, a abertura, a máxima e a mínima. E como que vocês podem fazer isso? Através dos pavios, tá? Que são esses risquinhos aqui, ou para cima ou para baixo, vocês conseguem identificar qual que foi a máxima ali, mais ou menos, e qual que foi a mínima, tá? Então, a máxima, na verdade, é justamente nessa região aqui, tá? Aí dos 110.597. E a mínima é mais ou menos, então, na região aí dos 110.347. E o que é interessante, então, vocês observarem que quando a gente tem uma vela, tá, na cor vermelha, significa então que o nosso fechamento foi menor do que a nossa abertura. Por isso que originou então uma vela vermelha. E aí pode ser que seja uma vela preta também, porque isso na verdade vai depender da configuração que a pessoa esteja usando ali no momento, tá? Tem pessoas que trabalham com gráficos só em preto e branco, onde as velas brancas são as velas positivas e as velas pretas são as velas negativas, tá? E tem pessoas que gostam de trabalhar então com a cor vermelha e verde, onde o verde então seria o candle positivo e os candles vermelhos seriam os candles negativos, tá? Aqui tem na cor branca também, porque é referente a uma regra de coloração aí que eu gosto de usar, tá? Então, por isso que a gente tem essas velas brancas aqui também. Mas o que vocês precisam entender, então, é isso. A partir do momento que eu tenho uma vela vermelha ou preta, tá? Significa, então, que o meu fechamento foi menor que a abertura. E se a gente posicionar o cursor para a gente ver, a gente consegue realmente perceber que a gente teve, tá, um fechamento menor do que a abertura. O fechamento foi 110.435 e a abertura foi 110.560, ou seja, fechou então em um valor menor do que abriu. Por isso mesmo que o candle ficou vermelho, tá? E se a gente pegar aqui, por exemplo, um candle positivo, aqui a situação já é contrária, tá? A gente teve, então, um fechamento que foi maior do que a abertura. E aí o fechamento é esse risquinho aqui em cima, tá? E aí, se a gente posicionar aqui, a gente consegue perceber, então, que a gente teve uma abertura no 110.400 e um fechamento, então, no 110.505.
a máxima foi aqui em cima, tá? E a mínima foi aqui embaixo, finalzinho aí do pavio mesmo para baixo, tá? Então, gente, basicamente é isso, tá? A interpretação, então, em relação à cor, dos candles, é isso que vocês precisam entender, tá? Essa diferença, de cor que dá, tá? De um candle para o outro, é justamente em relação a esse fechamento mesmo, tá? E agora eu vou mostrar para vocês algumas figuras que vão se formando, tá? Nos gráficos ao longo do pregão, que é extremamente importante vocês conseguirem identificar essas figuras, tá? Tem toda uma teoria, gente, por trás da formação desses desenhos nos gráficos. Eu vou deixar uma recomendação de leitura aqui na descrição do vídeo, para quem quiser conhecer e entender mais essa teoria, tá? Dos candles ou das velas, é interessante vocês pesquisarem mais sobre isso, porque na verdade essa teoria, tá, gente? Tem muitos anos que tem aí essa teoria. Quando eu falo muitos anos, na verdade é mais que 2 séculos, tá? Então é interessante sim vocês pesquisarem mais aí sobre esse assunto. Bom, e aqui, essa formação eu acho extremamente mostrar para vocês que é o Doge, tá? Uma figura muito conhecida aí no universo, dos traders mesmo. Por quê? Porque normalmente, quando tem a formação, tá? Dessa figura aí nos gráficos, indica para a gente uma possível reversão, tá? E foi justamente o que aconteceu aqui. A gente teve a formação, então, desse Doge. O Doge, para vocês conseguirem identificar, então, se é essa figura ou não, é só vocês entenderem que tem uma disputa muito grande entre a força compradora e a força vendedora. E por quê? Porque aqui, ó, se a gente posicionar aqui o cursor, a gente consegue observar então que o nosso fechamento foi igual à nossa abertura, justamente nos 110.515 pontos, tá? Então, isso indica para a gente que tem uma certa indecisão do mercado. Só que, na verdade, pode ocorrer uma possível reversão, justamente por conta dessa indecisão e do surgimento aí dessa figura mesmo, tá? Então percebam que assim que teve aí a formação desse Doge, a gente teve aí uma certa valorização, tá? Eu fiz até a marcação aí com esse segmento aqui de reta, para vocês conseguirem perceber então que realmente a gente teve aí uma reversão mesmo. E outra figura que eu acho muito importante vocês aprenderem a identificar são os martelos, tá? Como eu comentei lá no início do vídeo. Eles também podem indicar para a gente uma possível reversão ali no gráfico, tá? Então, vamos pegar aqui o outro ativo, tá? Para poder mostrar para vocês aí onde é que aconteceu, então, essa reversão após a formação, então, dessa figura, tá? Que a gente está nas ações aí da Magazine Luiza. Então, aqui percebam que a gente tem a formação da figura martelo. E logo após a formação, então, dessa figura, tá? A gente teve aí uma reversão mesmo. Já vinha aí numa tendência de alta, tá? A gente teve a formação aí dessa figura que se assemelha muito ao martelo mesmo, tá? E aí a gente teve, então, a reversão, tá? Quando a gente tem a formação dessa figura, principalmente no topo, tá? De uma tendência de alta, a probabilidade, então, de acontecer uma reversão é muito grande, tá? Que foi o que justamente aconteceu aqui. Para vocês identificarem essa figura, é importante, tá? Que o candle tenha, que as velas, tá? Os pavios aí dos candles tenha pelo menos o dobro do tamanho do corpo, tá? Que foi o que justamente aconteceu aqui. Então, não vai ser toda figura que vai representar ali a formação de um martelo, tá? É importante vocês prestarem atenção nisso também. Bom, gente, então essas são as figuras, tá, que eu considero aí mais importantes para quem está iniciando com a leitura aí dos gráficos, tá, dos ativos aí da Bovespa, não só da Bovespa, tá, mas esse tipo de leitura gráfica serve para vocês operarem em outros mercados também, como Forex, por exemplo, tá, bolsas mundiais, e essas figuras é muito importante que vocês identifiquem porque realmente a probabilidade de acontecer ali uma reversão de tendência quando surgem essas figuras é muito grande. Então, é importante vocês saberem identificar aí, pelo menos, a formação dessas duas figuras, tá?
Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque só assim vocês vão receber todo o conteúdo que eu venho publicando aqui semanalmente. E até o próximo vídeo.